Fala pessoal, bem-vindo aí ao consultório, né? O vídeo já estava praticamente pronto, mas quando eu estava vindo hoje de manhã aqui para o consultório, eu estava vendo um bom vídeo sobre investimentos lá do, acho que é Bruno Perini, e ele estava falando justamente sobre bolha. E aí ele falou a frase de um cara lá, que eu disse, putz, cara, eu tenho que colocar isso no vídeo. O vídeo já está pronto, mas eu tenho que colocar. O nome do cara é Howard Marks, né? E tem tudo a ver com o que a gente vai tratar nesse vídeo hoje aqui. E a frase dele é o seguinte: estar certo sobre uma crise que vai vir muito à frente do seu tempo é a mesma coisa de estar errado. Tá? Então, você saber que vai vir uma crise, mas você dizer assim, olha, tá vindo uma crise aí, e você está muito antes dessa crise, cara, é a mesma coisa de você estar errado, porque você deixa de aproveitar ainda um bom mercado. Né? E isso se aplica exatamente ao que a gente vai falar hoje aí. E um dos comentários também que eu li lá é um comentário muito feliz também, que uma das pessoas colocou lá, que as pessoas perdem muito mais dinheiro tentando adivinhar quando vai ser a crise do que com a crise propriamente dita. Então, de posse disso, aí a gente entra num vídeo que tem algumas polêmicas que, inclusive, eu mesmo, às vezes, eu penso assim, cara, pra que eu vou me meter nessa história, né? Mas, por outro lado, eu também sempre penso, né? Eu só tenho a perder falando sobre isso, mas, por outro lado, eu penso, cara, tem umas coisas que é tão óbvias que, às vezes, eu não aguento não falar. Mas bora lá pro vídeo. Vale a pena você largar aí sua vida e começar uma segunda graduação na medicina, você já ser formado em outra área, seja odontologia, fisioterapia, e recomeçar na medicina? Vamos lá. E aí, pessoal? Perguntinha interessante aí que eu recebi essa semana lá na caixinha e que eu acho que vale um videozinho mais elaborado para a gente falar sobre será que vale a pena medicina como uma segunda formação, né? Uma segunda graduação, pessoa que já de repente é odontóloga, fisioterapeuta, sei lá, qualquer uma, até fora da medicina, mas será que valeria a pena começar do zero e fazer medicina? Cara, eu propus, e já vou logo não ficar aí enrolando, né? Eu já vou dar minha opinião, mas eu propus um desafio, um pensamento, né? Eu vi um vídeo de um senhor lá em São Paulo que tem 76 anos de idade e está concluindo a faculdade de medicina. Interessante que ele dizia assim: depois agora eu quero fazer minha residência clínica médica e depois, se não me engano, ele queria fazer hepato. Ele queria fazer outra sub, né? Queria fazer residência médica, né? Ele queria encarar mais 4 anos. O cara tá com 76, mais 4 anos de residência e vai terminar com 80. E aí eu propus o pensamento sobre esse senhorzinho, né? Porque aí é de certa forma puxar ainda mais o estilingue para a gente pensar um pouquinho, né? E como eu disse, eu não ia enrolar. E na minha opinião, sim, de regra vale a pena sim fazer medicina como segunda graduação. Eu acho que vale a pena sim. E sim, o senhorzinho de 76 anos de idade, ele tá fazendo sim um bom negócio, né? Ele não tá a princípio metendo os pés pelas mãos, não. Agora eu vou desenvolver e explicar por que eu tenho essas opiniões, né? E também ver um pouquinho o outro lado, né? E também, isso aqui é uma regra geral, mas não significa que se aplica a todos. Bom, turma, eu acabei vindo aqui pro Ceará, né? Eu tive que sair lá de Pernambuco e vim aqui no Ceará para resolver algumas coisas que minha mãe estava precisando de um certo suporte aí para fazer algumas burocracias, né? E interessante voltar aqui, porque era daqui que eu estudei para fazer a faculdade de medicina, né? Para poder passar na faculdade de medicina. E agora a gente está no início do ano. E foi justamente no início do ano que eu estava aqui esperando o resultado das provas do vestibular, né? Que graças a Deus acabou dando certo, né? Mas por que eu disse que, de regra, majoritariamente é um bom negócio? Eu não nego que a medicina sim está numa descendente, né? Tá vivendo um momento ímpar na história dela, né? E talvez esse seja o grande problema. E quando eu falo problema, é o problema do que se espera receber da medicina, né? Existe um inconsciente coletivo médico, né, no meio médico, de que o médico é rico e que ele tá bem, e que ele não precisa de ajuda, né? Recentemente eu vi o ministro Alexandre de Moraes lá falando sobre pejotização médica, né? E é engraçado que ele falava assim: se o médico optou por esse regime, ele não venha querer o CLT, né? E aí
começa a primeira questão. Nem sempre é uma opção. Às vezes que me tentaram PJizar, né? E que eu me lembro, eu acho que 3 vezes tentaram me PJizar. A primeira eu acabei cedendo, as outras 2 vezes, cara, eu prefiro sair, né? Eu só pude fazer isso porque eu já tinha outras coisas, né? Mas primeiro, não é uma opção, como o ministro falou. Geralmente é ou você faz a PJ ou sai, meu amigo, porque o contratante não tem interesse de colocar o médico lá na CLT, não tem interesse que o médico tire férias, não tem interesse que o médico fique doente, não tem interesse em pagar aposentadoria para o médico, né? E isso leva ao problema futuro, né? Leva ao problema de quando esse médico tiver menos capacidade de trabalho ou quando o mercado estiver saturado, né? A outra questão que o ministro fala também, e é interessante ver isso, ele conclui assim: eu entendo que outras profissões, elas precisam da segurança da CLT, mas o médico não. E é interessante que a forma como que ele coloca aqui, o médico não precisa de ajuda. O médico, ele já está bem de vida, né? E aí é o problema, aí é onde mora o perigo. Existe um inconsciente coletivo de que o médico, ele vai estar bem de vida financeiramente sempre, né? E esse inconsciente coletivo não é só da população, é dos médicos também. Que eles acabam agindo e para poder manter as aparências desse inconsciente coletivo, eles acabam, às vezes, metendo os pés pelas mãos financeiramente, fazendo algumas viagens, comprando determinado carro, até para se sentir aceito pelo meio, né? Porque eles viram doutor fulano, ou meu pai não é médico, não era médico não, né? Mas eles viram a geração anterior, né? Quem é filho de médico, ou quem conviveu com médico, o cara não tinha muito problema financeiro. E aí os caras às vezes tentam viver como tal, e esse inconsciente coletivo vai deixar suas marcas, seus resultados lá na frente, né? Tem uma frase interessante do Warren Buffett, que acho que é do Warren Buffett, não tenho certeza, né? Mas que ele disse que só quando a maré baixa é que a gente descobre quem é que estava nadando pelado, né? Porque quando tá a maré alta, os caras estão lá embaixo d'água e tem muito médico que tá nadando pelado aí e só vai descobrir isso quando a maré baixar, né? A maré baixou financeiramente para mim na época da pandemia, mas até digo sempre que para mim foi ótimo, porque eu acabei descobrindo em 2, 3 semanas o tombo que eu ia levar quando eu tivesse 60, 65, quando eu precisasse me aposentar. E aí, graças a Deus, em 2020 para cá, deu para me reinventar. Mas para quem não pensar nisso, a aposentadoria vai ser meio traumático. É lá que a maré vai baixar. E aí, meu amigo, se você não tiver tomado cuidado, você vai perceber que você não tá de sunga, ou você, mulher aí, vai perceber que você não tava de biquíni coisa nenhuma. Mas, cara, financeiramente, se você for pensar, né, no cara que tá pensando em uma segunda graduação, né, de repente o cara é odontólogo, e aí eu disse que de regra funciona, mas você tem que particularizar, né? Existem pessoas que elas têm o sonho de exercer a medicina, né? E aí eu vou para esse exemplo extremo lá do senhorzinho idoso, né? Então vamos começar pro senhorzinho idoso, depois a gente vai voltar para o geral, né? Mais jovem, né? Mas esse cara, ele não tá errado. Por que ele não tá errado? Porque ele tá indo atrás de um sonho, e um sonho que ele pode pagar, né? Tem um cara que chega nos, sei lá, 76 anos e o que o cara quer é comprar um carro. Uai, tá bem lá, tem a grana para isso, compra o carro, uai. Se de repente o cara quer viajar, compra a viagem que você quer fazer. Tem gente que só quer ter a casa dele. Cara, tá na hora dele usufruir daquilo que ele construiu. E esse cara de 76 anos, que depois quer fazer residência de clínica e depois quer fazer residência de hepato, que seja, ele quer conquistar um sonho que ele acalentou durante 7 décadas de vida. Então esse cara, ele tá certíssimo. Eu acho que ele vai conseguir alcançar aquilo que ele sonhou, né? Mas esse cara, ele não tem uma preocupação de mercado. Esse cara, ele não espera reaver o dinheiro que ele investiu, né? Porque, convenhamos, né? 10 mil, 12 mil de mensalidade por 6 anos, se você colocar um mínimo de juros compostos, a gente está falando de um investimento de R$1 milhão. E esse R$1 milhão para ele começar a tirar daqui a 6 anos ou daqui mais 4 anos de residência, e ainda mais considerando alguém que tem 76 agora e vai ter 80. Esse cara, ele não vai ter o pique para trabalhar e de repente trabalhar como aquele guri de 25 anos que eu fui, que pegava um plantão atrás do outro e rodava 2 estados diferentes em 3 hospitais para poder fazer caixa, né? O cara não vai ter esse pique, né? Então, financeiramente a conta não fecha, mas no sonho a conta fecha. O que nos leva a pensar sobre o mercado. Tem uma propaganda ótima
que era sobre o Pelé voltar a fazer um jogo mais pela seleção, e na época ele já tinha 50 e quase 60 anos, eu não me lembro bem, né? Mas a propaganda era fantástica, né? E jogava como se fosse real mesmo. Ele vai tentar fazer mais um jogo, aí os jornalistas ficam, não, cara, ele não tem mais condição. Jogar futebol com 55 em alto nível é muito difícil. Pois bem, senhores, a medicina foi jogar em alto nível há um tempo. Agora ela não é mais. Imagine o melhor jogador que você conhece. Imagine o Ronaldo, sei lá, o Messi ainda tá jogando, né? Mas você vê que ele já tem um certo declínio, né? Mas você imagina um jogador de futebol de 60 anos hoje. Imagina o Romário, por exemplo. O Romário eu vi jogar. O Romário era pra mim, um monstro, né? Dos que eu vi jogar, talvez o melhor de todos, né? Mas, cara, se botasse pra ele jogar lá pelo Barcelona, onde ele jogou, cara, ia ser difícil ele acompanhar o ritmo. Porque existe um declínio físico, de equilíbrio, de tudo, né? E quando a gente fala de medicina, a gente não fala só cognitivo, né? Existe uma certa habilidade manual para procedimentos, por exemplo, né? Enfim, né? E quando você coloca o Romário para jogar La Liga e você escala ele volta a jogar lá, cara, significa que o nível da La Liga para poder comportar essa pessoa não é mais assim tão alto. E se não é mais assim tão alto, o preço do ingresso tende a ser menor. Até existe uma modalidade que é showball. Showball é os caras que foram ídolos de antigamente e até agora estão jogando futebol. E aí, cara, o showball não é tão caro quanto para assistir uma partida da Champions, né? O showball é bem mais barato, porque existe menos interesse, menos patrocínio. E esse é o ponto que eu quero chegar para você. Entenda que a medicina vive esse momento, né? A gente teve um momento anterior que tinha até uma música lá do Legião Urbana, que era Eduardo e Mônica, né? E o perfil, veja como era o perfil do médico, não da minha época, né? E eu me incluo nessa mudança que a medicina está passando, né? Eu não sou o cara que está aqui olhando e dizendo assim, olha quem veio ali, não. Eu faço parte dessa mudança também, né? Dessa nova compreensão de médicos, né? E quando eu falo isso para você, não é para nem desestimular o cara lá que tá com 76 anos e tá buscando o sonho dele novamente. Ele tá certíssimo, ele vai conseguir alcançar o sonho. E nem o cara que quer fazer uma segunda graduação em medicina. Eu acho que financeiramente esse cara ainda se paga. O ponto é, o tanto que se exige hoje não é o mesmo tanto que se exigia antigamente. Então a medalha de ouro que tinha lá na outra ponta, lá quando você termina a faculdade, não pode ser a mesma de antigamente. Então saiba que você está abrindo mão de uma profissão, e aí por isso que eu acho que tem que particularizar bastante, né? Eu vi um cara que tinha uma clínica que faturava altíssimo, ele diz lá que fatura 200 mil, nem sei se ele fatura, né? Mas fazendo odontologia, a parte mais estética. E largou para poder começar a medicina porque é um sonho dele. Pô, esse cara dificilmente como médico vai conseguir faturar a mesma coisa que ele faturava lá com uma clínica bombada de odontologia estética que ele já tinha lá, né? Mas se é o sonho, cara, ok. Na média, eu acho que tem muita gente que vai conseguir ainda viver relativamente bem sendo médico, né? Mesmo com a nova medicina, né? E aí eu comecei a falar da música do Legião Urbana e não terminei, né? Mas uma parte da música lá, ele fala da Mônica, que ela fazia medicina e falava alemão, e o Eduardo ainda nas aulinhas de inglês, né? E aí, cara, esse médico lá da década de 80, 70, 90 ainda, né? Me formei em 2009, não vou nem me incluir nisso aí não, mas se esperava desse cara assim, um cara culturalmente rico, né? Um cara que sabia de arte, um cara, de certa forma, um polímata, né? E como eram profissionais raros, eles eram bem remunerados. Então, a grande mensagem aqui é, cara, vale a pena, mas não saia queimando tudo para colocar nesse sonho aí da medicina. Essa é a minha visão sobre isso aí. Vale a pena sim, para a maioria. Mas tenha bem claro na sua cabeça o que você está comprando. Se está comprando o sonho de ser médico, ótimo, cara, você vai conseguir. Mas se você está comprando o dinheiro, o retorno financeiro, pensa direitinho. Porque tem que fazer muita conta para saber o que você vai receber lá na frente. Esqueci o que eu ia falar, mas lembrei aqui. Bom, só para encerrar, preste atenção no seguinte. Antes existia um controle muito rígido para poder entrar nas faculdades em geral, não só faculdade de medicina, né? E esse controle rígido era o vestibular. Na minha época de vestibular, ele já estava começando esse modelo já estava começando a morrer, né? Mas década de 90, por exemplo, tinha gente que se matava se não passasse no vestibular, porque pensava, minha vida acabou. Mas hoje,
cara, tem faculdade sem vestibular, tem vestibular online, tem gente que sai para fazer medicina fora do Brasil e volta. E aí, quando você tira essa barreira aqui, no início da entrada da medicina, não significa que ela vai deixar de existir. Ela só foi um pouquinho mais para frente. E aí tem a barreira de quem sai do país para poder fazer o revalida, ou agora vai ter a OAB da medicina, né? Então eles só postergaram o problema. E mesmo esse problema não é tão grande, então o fluxo das pessoas continuam indo, uma hora eles vão ser parados. E onde eles vão ser parados para fazer um cheque, se não for no vestibular, é no final do curso. Se não, é na residência. Se não for na residência, cara, é no mercado de trabalho, né? Então, não caia no canto da sereia, de achar que, não, cara, eu vou fazer medicina e depois que eu fizer medicina eu vou conseguir comprar tudo que eu quero. Eu vou conseguir alcançar milagrosamente ou magicamente tudo que eu quero por conta desse inconsciente coletivo de que médico é bem de vida e de que médico é rico. Você ainda vai valer a pena para a maioria. De regra, sim. Mas tem que fazer conta e tem que particularizar, tem que individualizar. Quando eu comecei a pensar em fazer esse vídeo, eu pensei, cara, pra que eu vou cutucar coisa que eu não... Só vai ter dislike, né? Porque é muito fofinho você dizer assim, poxa, que bacana. Olha lá o cara com 76 anos fazendo medicina, vai fazer mais 2. Cara, eu também acho tudo isso, né? E, novamente, pra ele vale muito a pena. Só que as pessoas têm que enxergar o óbvio. Antigamente tinha gente que casava com a profissão. Cara, não case com a profissão. Não abra mão da sua vida por conta da profissão. Porque o pote de ouro que tá lá no final, ele é cada vez menor. Só esse o ponto. Se desse para fazer um replay na minha vida, talvez se eu tivesse feito o meu último gol com a seleção brasileira, eu gostaria. Não existe lugar para mais ninguém. Pelé em campo novamente. O Pelé é do outro planeta. Grande momento da história do futebol mundial. Tudo isso se originou de uma entrevista que o Pelé deu. Dizendo que gostaria de marcar o seu último gol pela seleção brasileira. O campo não se alterou, a bola é redonda, ele vai fazer. Será que ele enfrenta de igual para igual essa molecada de 25, 30 anos? Puede volver a jugar. Puede. Si hasta hacer gol también. Claro. Pero no contra Argentina, querido. Eu não acho possível Pelé, com 70 anos, jogar e jogar bem. Mas quando você fala em grande jogador é uma coisa, quando se fala no Pelé é outra.